me mandaste o pão lá do céu, o povo de Deus cantando teu coração. Foi teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Reis alimento na longa jornada. O povo de Deus, saúde e aflição. A terra querida que o amor preparou. O povo de Deus pode cantar nos seus louvores, o poder proclamar. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos novamente à nossa pregação cristã, onde nós aqui se encontramos para glorificar o nosso Pai do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, e para que a bênção de nosso Senhor, em nome de Jesus, esteja com todos nós neste momento aqui que nós nos encontramos para a pregação da sua palavra. Eu não vou dar a minha opinião, porque ninguém gosta de ouvir a minha opinião, mas nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus, versos 7 a 15, a palavra interna. E neste Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, do verso 7 a 15, nós podemos ler que naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: nas vossas orações não sejais como os gentios, que usam de vãs repetições, porque pensam quem pode muito falar serão atendidos. Não ficais como eles, porque vosso Pai Celeste sabe do que é necessário antes de vos os pedires. Orai, pois, assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que Deus abençoe o ler da sua palavra, das suas escrituras sagradas. Hoje nós falamos um pouco sobre este capítulo 6 de Mateus, talvez uma história bastante conhecida entre todos nós, pelo mundo fora, porque é a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso, explicada frase a frase, Mateus 6, 7 a 15, nós queremos explicar na oração do Pai Nosso, nós encontramos verdades valiosas para observar sinceramente. É capaz de nos garantir uma comunhão melhor com Deus. Com certeza,
este estudo ajudará a refletir mais uma vez as lições de Jesus, nas quais a sua vida será ainda mais enriquecida espiritualmente. Quando os discípulos de Jerusalém perceberam que Jesus, que era o Filho de Deus, eles perguntaram a ele, pediram a ele para que ele ensinasse a orar. E Jesus Cristo então ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo de petição, não é para ficar sendo repetida, rezando várias vezes de forma seguida. Não fiquem recitando, disse Jesus, sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetidas é o que são eficientes. Mateus 6:7 diz, mas o Pai Nosso é um modelo de oração. O modelo de oração, Pai Nosso, é como uma forma em que nós devemos preencher as nossas próprias palavras. Mas não é só em nós rezar, ou seja, orar as nossas palavras, mas usar o Pai Nosso como um modelo especial. Para que a gente tenha um relacionamento, uma relação com Deus, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina como orar. Ela nos dá todos os ingredientes que devem fazer parte da nossa oração. Ela é dividida em 7 partes. E em cada parte podemos orar intensamente. Portanto, vós oreis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vemos isto em Mateus 6, 9, 13. Quando Jesus ensinou a oração, ele estava instituindo um modelo, um exemplo, e não uma regra. No entanto, que no livro de Lucas também nos informa e corre com as seguintes palavras: devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E é preciso que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade, como diz em João 4, do verso 24. Veja agora a explicação do Pai Nosso em detalhes, dividida em 7. O primeiro, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Na frase inicial, Pai Nosso que estais nos céus, deixa claro que toda a oração deve ser dirigida exclusivamente a Deus, ao Pai que está no céu. E santificado seja o teu nome, nos diz para adorarmos a Deus e louvá-lo por quem Ele é. Ele é. Segundo a Bíblia, a palavra significado significa separado, exclusivo, de forma que logo o nosso coração deve encaminhar diretamente ao Deus Criador. Santificar é colaborar com Deus, é fazer a grande diferença entre erro e verdade, entre santo e profano. Profano é tudo ao contrário do que é sagrado, é tudo o contrário do que é divino, entre o que é Deus e o que não é. Santificar o nome do Pai é estabelecer, por meio da fé, no nosso próprio coração, o que Deus é para nós. E quando nós se aproximamos de Deus, nós devemos ter claramente o que é que Deus nos representa. Se Deus de verdade nos representa um só Deus, um só Pai Celeste, se nós estamos orando a Deus verdadeiramente, ou se nós estamos orando a outros sem ser o Deus verdadeiro Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa disso aqui a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, nos seus ensinos. E nós não tentamos, nós não experimentamos em mudar os ensinos de Jesus Cristo.
quando ensinou este modelo de oração, que a gente deve de usar e preencher tudo isso com as nossas palavras. Queremos dizer, quando nós vamos ao nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, nós estamos dirigindo-se completamente a Ele. E nós podemos preencher o que é a nossa necessidade, ou o que é que nos apoquenta, o que é que nos falta, o que é que nos está preocupando na vida. E nós desabafamos, nós falamos com Cristo. Significa sustentar a nossa fé por meio das coisas que é o contrário de Deus, que acontece na nossa vida, quando tudo pertence a negar a Deus e o seu poder e a sua força. E por muitas vezes nós deixamos para que as coisas do mundo nos separem de Deus. A nossa fé enfraquece. A nossa comunicação de oração com Deus fica cada vez mais distante, mais fraca, mais curta. Nós não temos aquela ligação completa a Deus, ainda que a gente acredite em Deus. Mas não é só em acreditar em Deus, é como nós vivemos. O Pai Nosso não é uma oração que nós possamos rezar e pensar que está tudo pronto, está tudo feito, mas o Pai Nosso é um modelo como nós devemos rezar e como nós devemos viver. E por causa disso é que é muito importante. Na segunda, venha o teu reino. Aqui Jesus Cristo usou a palavra reino, porque naquela época a maioria dos povos só conhecia organizações de tipo reinado. Um rei e os seus súditos. Nos dias de hoje, as sociedades são mais comuns em acreditar em governo e cidadão. Portanto, a expressão reino de Deus quer dizer sociedade de Deus. Nesta parte da oração, Jesus Cristo nos ensina que precisamos praticar as leis de Deus, seus mandamentos, para sermos cidadãos do seu reino. Deus governa todo o universo. O governo de Deus implica em impactar o mundo através do Evangelho, das vidas que são libertas, famílias restauradas, enfermos curados, pecadores arrependidos. Assim o reino de Deus está sendo implantado quando oramos, venha o teu reino. Estamos orando pelo sucesso do Evangelho de Jesus Cristo, em a sua amplitude, o poder também, e de cada que estamos esperando a vida do dia de Deus. Terceira, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Nesta parte, Jesus deixa claro que mesmo nos tornando cidadãos do reino de Deus, temos que nos adaptar aos seus critérios de Deus e nos conformar com o que Ele nos permitir. Só assim seremos, de fato, bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Veja, seja feita a tua vontade. Para que façamos a vontade de Deus, devemos orar para que seja feita a vontade de Deus, a vontade de Deus que tem que ser feita aqui na terra. Quando eu começo a desejar a vontade de Deus e não a minha, eu conheço a sua autoridade na minha vida, adoro estabelecendo o seu governo e não o do homem, assim seja na terra o céu. A sua vontade é perfeita, é boa, é agradável. Esse dever nós temos em fazer a vontade do Pai. Nós não vamos rezar para Deus, orar a Deus, para que Ele faça a nossa vontade, mas que nós compreenda a fazer a vontade do Pai. E aí é que está uma dificuldade, não é só as palavras que nós usamos, da maneira em que nós se aproximamos de Deus, com o nosso coração aberto e com a nossa alma direta a Ele. Porque Ele, a vontade dele é perfeita e agradável. Esse deve ser o desejo de todo o crente sincero, para que o mundo inteiro venha a conhecê-lo também. E é o que nós tentamos a fazer aqui, para que todos vós possam conhecer quem é o Deus que nós falamos. Porque há muita dificuldade em nós compreender esse Deus se nós estamos amando outros deuses, se nós estamos seguindo outras coisas, nós não estamos dando o nosso tempo, o nosso amor, nós não temos honrando a Deus, nós não temos dando glórias a Deus, mas nós temos tirando a glória de Deus
para colocar glória em outro alguém que não merece a glória de Deus, porque a glória de Deus só pertence a Deus. E é isso que é tanto importante para nós ouvir a verdade. Jonas queria ir para uma cidade diferente da cidade que Deus escolheu. Paulo queria tirar-se o espinho da carne. Elias queria ficar dentro da caverna, entre tantos outros exemplos. Mas eles sabiam que a vontade de Deus sempre é melhor para a nossa vida. Assim na terra como no céu a vontade de Deus é feita. Nós temos que fazer a vontade de Deus na terra, se nós somos seguidores de Deus. Vimos agir de Deus na vida de quem é fiel, na vida daqueles que têm confessado Jesus como Senhor e seu único Salvador, um povo classificado para fazer a sua vontade aqui na terra. Só quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, nós se arrependemos dos nossos pecados, nós temos o Espírito Santo em nós e só assim nós podemos fazer a vontade de Deus na terra. Quando oramos a Deus, clamando para que sua vontade seja estabelecida, com certeza, nossa oração atravessa os céus e vai até ao coração do Pai. Se nós estamos rezando a Deus, orando a Deus, falando com Deus para fazer a nossa vontade, o nosso coração está em nós próprios. Não está em Deus. Deus conhece, porque eu disse que Jesus Cristo disse do Pai Nosso, Pai, que Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece o que nós estamos atravessando pela vida. Deus conhece e sabe a nossa situação. Mas orar a Deus é em nós se entregar a Deus por completo, é em nós se representar aos pés de Deus. E na próxima terça-feira eu vou falar sobre a cruz, o valor da cruz que Jesus Cristo morreu. Qual é o valor que a cruz tem para a nossa vida? E aqui a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou para que a gente rezasse as nossas orações dirigidas ao Pai Nosso. Jesus diz para que a gente não esteja a repetir orações. Por quê? Porque nós, quando oramos a Deus, nós falamos com Deus. Nós não repetimos as mesmas coisas para Deus. Nós falamos para Deus o que é que está no nosso coração, o que é que está na nossa mente, o que é a nossa necessidade do dia. E desta ocasião, nós podemos ver pelo mundo fora. Eu tenho falado com algumas pessoas que têm famílias bastante doentes e com grandes problemas, dificuldades. Nós todos temos pessoas que nós conhecemos da nossa família própria que têm bastante necessidade de uma bênção de Deus. E mesmo assim, eles não buscam essa bênção. Eles não buscam a verdade de Deus. Eles não procuram em se ajoelhar aos pés da cruz para se entregar a Deus. E era isso que o Pai Nosso nos diz. O Pai Nosso nos ensina como é que nós devemos viver se nós queremos ser filhos de Deus. No quarto, como eu disse, está dividido em 7 partes. Na quarta parte nós podemos ver o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Neste verso, nesta frase, Jesus nos mostra a dependência de Deus, que podemos ter alimento diário. Aqui somos encorajados a pedir a Deus pelas coisas que precisamos para sustentar também a nossa carne, o nosso corpo. Nesta parte, Jesus nos ensina que não adianta pedir o mais que nós por muitas vezes desejamos, mas o que nós precisamos. A nossa necessidade de hoje, o pão nosso de cada dia, porque Deus quer que nós dependa dele todos os dias. Por causa disso, todos os dias nós devemos pedir a Deus a bênção daquele dia, a guia para aquele dia, o alimento para aquele dia. E nós devemos confiar que Deus sempre dá, como deu aos povos de Israel. Ele falou nisso exatamente, dando a medida certa no alimento da maná, que é o pão de cada dia. Nós podemos ver no Velho Testamento, por 40 anos, Deus alimentou o seu povo. Jesus, quando fala do pão, ele está falando das nossas necessidades físicas, emocionais. Ele está falando também da nossa fome, da nossa alma, da nossa missão espiritual. Ou seja, Jesus está falando
de uma fome mais profunda, mais insensível. A súplica para o pão é a súplica pelo trabalho, pelo afeto, que é a bênção de Deus, para que possamos enfrentar a vida dos seus desafios. A palavra de Deus é. A palavra de Deus é o pão da vida. A palavra de Deus é o conforto da nossa vida. O dom dado por Deus do Espírito Santo é aquele que nos aumenta, aquele que nos segura, é aquele que nos dá uma paz de conforto que nós não podemos encontrar em outra parte qualquer. Mesmo na nossa doença, no nosso problema, nas nossas dificuldades. A vida não é fácil para ninguém. E todos nós em comum temos necessidade de uma coisa tão profunda que é de amor. Todos nós necessitamos de amor, todos nós necessitamos de perdão, todos nós necessitamos de ajuda de alguém, todos nós temos uma coisa em comum nesta vida. Nós não podemos correr, passar, atravessar esta ponte, esta vida, sem a ajuda de alguém. E nós todos podemos ajudar alguém. E se nós somos filhos de Deus, se nós somos um povo cristão, nós queremos ajudar alguém. Nós queremos dar conforto, nós queremos dar uma palavra de carinho, nós queremos dar uma palavra de auxílio. Nós podemos fazer uma coisa pequena que por muitas vezes se torna grande na vida daqueles que necessitam. E é por causa disso que é tão importante nós reconhecer que a palavra de Deus é o pão da vida. Para sempre. 5. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar a quem nos ofendeu. Perdoar a quem nos fez mal. Perdoar a quem não gosta de nós. Perdoar a quem fala mal de nós. Perdoar a quem nos tem ofendido. Nesta parte da oração do Pai Nosso, Jesus entra num ponto muito importante das relações humanas. Ou seja, perdoar e receber perdão. Lembra-te que Jesus disse, se o Pai, no fim do Evangelho de hoje nós podemos ver, mas se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai os perdoará. A importância em nós perdoar os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos inimigos, como a semana passada, terça-feira, nós falamos em amar os nossos inimigos. Nós hoje falamos em perdoar os nossos inimigos. Uma das coisas talvez mais difíceis que nós possamos encontrar na nossa vida, no nosso coração, irmãos e irmãs, acontece a todos nós. Alguém nos trata mal, alguém nos diz qualquer coisa de nós, que nós ficamos com rancor, nós ficamos com ódio, nós ficamos com uma raiva, nós ficamos com uma coisa entre nós que de forma alguma nós podemos perdoar. Mas Jesus diz que nós temos que perdoar para ser perdoados. Então, em vez de nós pensar por muitas vezes, será que eu vou perdoar aquela pessoa? Primeiramente, a pessoa não merece. Não é verdade? A pessoa te ofendeu, a pessoa não merece o teu perdão. Mas achas que ofendeste a Deus e que tu mereces o perdão de Deus? Achas que vale a pena perdoar uma pessoa para que a gente seja perdoados pelo Pai do céu? Ou será que nós não precisamos de perdão? Se nós pensar que nós precisamos de perdão, se nós reconhecer que nós somos pecadores, se nós não conhecemos que somos pecadores, nós não se tornamos cristãos. Se nós pensar que nós não precisamos de arrependimento, nós nunca podemos receber Jesus Cristo. Se nós pensar que nós temos bons suficientes para ir para o céu por nossas próprias forças, nós não conhecemos a autoridade que Deus tem para a nossa vida. Até que se a gente não pensa que precisamos de Deus para a nossa salvação própria, precisamos de Deus para a guia desta vida, precisamos de Deus para que nós possamos lutar contra o inimigo desta vida, seja de doença, seja de
problemas de qualquer qualidade, se nós não reconhecemos que nós precisamos desse Deus, nós não conhecemos a autoridade de Deus, nós não conhecemos Deus. E talvez é por isso, se nós não conhecemos Deus, nós não notamos a necessidade que nós temos em nós receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há muitas pessoas religiosas que nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há muitas pessoas que vão às igrejas, mas não conhecem Jesus Cristo, não têm relação com Deus. E se para nós ter relação com Deus, como eu disse a semana passada, não é eu que estou dizendo isso, isso é o que Jesus disse. Isso é o que Jesus disse. E se Jesus disse isso, eu não posso mudar, tu não podes mudar, agora tens a escolha se queres acreditar ou não queres acreditar. Porque, no verso 14 do capítulo 6 de Mateus, diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Porque, Jesus disse, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se você ouvir, se você diz, eu não vou perdoar porque ele não merece. Então vamos à segunda parte, que é o verso 15. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas. Agora já pensas diferente. Eu perdoo o meu irmão, a minha irmã, eu perdoo o meu inimigo, não porque ele merece ou ela merece, mas porque eu quero a salvação de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um representante de Deus aqui nesta terra. Eu quero que seja feita a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. A parte do céu é feita a vontade de Deus, mas a da terra é nós que a fazemos. Queres viver à vontade de Deus? Ou queres viver à tua vontade? O que é que Jesus disse? Jesus disse: de que vale o homem ter tudo, possuir tudo no mundo para depois perder a sua vida interna? Vem em compartilhar com isto. Se não perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus não perdoa para nós, ponto. Não há discussão. Não há discussão. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isto é um ponto principal que nós vemos que Jesus fez na relação entre os seres humanos. Hoje, abre a tua televisão. Ouve as notícias que está espalhada não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo todo. A desordem que existe, o ódio e a raiva, a maldade que existe entre o ser humano. O ser humano quer se pagar mal com mal. E se não perdoas o teu irmão, tu estás na mesma situação. Tu queres pagar o mal com o mal. A falta da palavra de Deus pelo mundo, nós podemos ver quando o inimigo toma posse do ser humano, o ser humano se torna mau, se torna ruim. O ser humano se torna imediatamente, exatamente como o pai diabo. E é por causa disso que há tantas desordens pelo mundo fora. O mundo nunca precisou mais de oração do que hoje, o mundo nunca precisou mais de Deus do que hoje, e nós, cristãos, nós é que devemos sair para a linha da frente em testemunhar de Deus, pela linha da frente em falar sobre o nome de Jesus Cristo. E nós podemos ver as nossas famílias próprias, a distância que eles têm de Deus. E quando acontece uma coisa, por muitas vezes, mesmo na nossa família, as pessoas começam, senhora, ai senhor, ah senhor. A gente começa, como é o ditado antigo que diziam lá nos Açores, só se lembra de Santa Bárbara quando há travões? Muitas vezes nós só se lembramos de Deus quando nós de verdade precisamos de Deus. Mas a verdade é que nós precisamos de Deus diariamente, todos os dias. Todos os dias. Só isto nos faz lembrar das pessoas que nos ofenderam e nós temos que dar perdão àquelas pessoas para que as pessoas possam dar perdão. Nos lembrar a confessar os nossos pecados a Deus e para que a gente se possa desviar dos nossos pecados. Nesta parte fica evidente que estamos a dever também a Deus. Nós temos pecados, nós temos a dever
E nós precisamos do perdão de Deus. E então nós podemos ver que existe uma condição para que Deus perdoe os nossos pecados. E a condição é esta: sermos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que fizeram mal. E só quando nós perdoamos a quem nos ofendeu é que nós podemos alcançar o perdão de Deus, recebermos aquilo que nós pedimos. Quem perdoa conhece Jesus e lembra-se que Deus também já te perdoou. O Pai Nosso também nos mostra que se a gente não perdoar o nosso próximo, que a gente se vai à presença de Deus com o nosso pecado, com o ódio, com o rancor no nosso coração, que Deus não ouve a nossa oração. Por causa disso aqui, isto aqui nos mostra. E outra coisa que é número 6, que é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O diabo atenta. O mundo atenta. Às vezes os nossos amigos, os membros da nossa família nos atenta. E aquela tentação que é maior para nós, que o povo nos atenta, é em nós separar da verdade da palavra de Deus. O inimigo tem sempre umas palavras bonitas. Os nossos amigos, as pessoas que nós lidamos dia a dia, têm sempre alguma desculpa para que a gente se afaste de Deus. E nós, por muitas vezes, estamos convencidos que nós estamos no caminho certo, porque o inimigo nos atenta, o inimigo nos mostra que a gente temos um bom caminho. Não tires tempo para Deus. Tu podes ir a uma missa, tu podes ir a uma igreja, tu podes ir a um serviço, tu podes ir a uma festa. Isso nada faz mal para Deus. Podes até ler a tua Bíblia, não faz mal nenhum. Mas não faças o que a Bíblia diz. Em outras palavras, para o Evangelho de hoje, eu vou dizer desta maneira: podes rezar muitos Pai Nossos, que não faz mal. O inimigo vai te dizer isso. O inimigo te vai dizer, o diabo te vai dizer: tu podes rezar muitos Pai Nossos, que não faz mal. Se não viveres o Pai Nosso, reza os Pai Nossos todos, porque a tua alma é minha. E isso é o que Jesus está dizendo, para que a gente... E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui Jesus comenta que o mal, as tentações, existem de verdade. Elas existem de verdade. A melhor maneira de nos proteger é seguir os ensinamentos de Deus, pedindo a Ele frequentemente, todos os dias, que nos proteja, que nos salve do inimigo, que nos salve da humanidade, que nos salve do diabo, ou Satanás, conforme Tiago diz em 1:12, no verso 12 e 13. Deus não pode ser tentado e Deus não atenta a ninguém. Deus não nos atenta. Deus é um Deus que abre portas, abre janelas, abre oportunidades. Deus abre caminhos. Até Deus enviou um caminho, que foi Jesus Cristo. E nós temos que escolher se nós vamos seguir esse caminho, o caminho de Jesus Cristo, ou se nós vamos seguir outros caminhos. Isso é o que está na nossa frente, na nossa responsabilidade, na nossa escolha, a nossa decisão, o que é que nós vamos escolher. Seguir o caminho de Jesus Cristo e estes ensinos, ou nós vamos continuar a seguir qualquer ensinos que nos seja mais desconfortáveis. Aqui, Jesus disse para que a gente confesse a Deus. Ele até não disse para que a gente se confesse a Ele, Filho de Deus, mas que se confesse a Deus. Jesus sempre nos dirigiu ao Pai, porque Jesus sabia que a nossa necessidade era em nós se aproximar do Pai. E eu digo tantas vezes, por muitas vezes, e eu acredito isto do fundo do coração, que há muita gente sofrendo com doenças, há muita gente em grandes problemas na vida e passam tanto tempo a rezar, mas é o contrário dos ensinos de Jesus Cristo. E se nós vamos ao contrário dos ensinos de Jesus Cristo, nós estamos perdendo, sem dúvida alguma. Jesus ensinou, quando rezares, reza ao Pai que está no céu. Não reza a ninguém que esteve nesta terra, a ninguém, nem a mim, Jesus Cristo disse. Reza em meu nome, mas reza ao Pai.
Se nós rezarmos a alguma pessoa que vive neste mundo, seja qual for a pessoa, nós estamos ofendendo a Deus e nós não estamos seguindo o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Deus não pode ser tentado e ninguém ele tenta. Por isso, é necessário pedir a Deus para não cair em tentação. É uma petição para socorro de alcançar a vitória sobre o pecado, sobre o inimigo, sobre o mundo e nos proteja dos ataques que o inimigo quer fazer à nossa alma. Não há coisa mais que o inimigo quer que é a nossa alma. E Deus tenta em fazer tudo possível para que nossa alma vá para o céu, para que nossa alma seja salva, para que a nossa alma seja feliz. E Deus que tanto amou o mundo que Deus enviou o seu Filho único, para todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Somos tentados o tempo todo. E ninguém que seja humano está livre da tentação. Nós todos estamos atentados. 7, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui termina reafirmando e conhecendo a grandeza do poder da glória de Deus. É importante afirmar para o Senhor e também para cada um de nós que o reino, o poder e a glória pertencem somente ao Pai. Em 700 e tantas vezes, 772 vezes, a Bíblia fala que a glória é somente do Pai e de mais ninguém. O Pai e mais ninguém. Os ensinos da palavra de Deus é como uma árvore de fruta. Tem tantas oportunidades em dar fruto. E nós somos essa fruta. Se nascemos dessa árvore, se nós crescemos dessa árvore, nós damos a fruta de Deus aqui na terra e a terra se torna como o céu. Fazer a vontade de Deus na terra é o que Jesus nos pede para que a gente faça, para fazer a sua vontade na terra. E é por causa disso que a gente temos que ver que nesta glória do Pai, após um longo tempo da presença, que nós estamos na presença de Deus e nós colocamos tudo a seu cuidado, essa provisão, nós podemos ver que temos a proteção dele por completo. Finalmente chega o momento de glorificar e conhecer o governo do Pai sobre os seus filhos, pois teu é o reino. A oração de Jesus mostra que orar é mais do que pedir algo. É estar em constante comunhão com Deus. A oração não faz Deus abaixar até nós. A oração não faz mudar a mente de Deus, a maneira de Deus, mas a oração nos leva mais perto dele. A oração nos leva a conhecer o seu plano para a nossa vida, a conhecer o que é que Deus quer de nós. E por muitas vezes, deixa-me dizer mais esta para que as pessoas possam entender que eu sei que há muitas confusões. Eu falo com muita gente. E, no geral, as pessoas que eu falo são pessoas de certa idade. As pessoas que eu falo são pessoas que estão com bastante dificuldade na sua vida, bastante problemas de doença. Muitas das pessoas que eu falo não há saída. A única saída é a vida interna. Eu falo com muitas pessoas que estão deixando este mundo. Estão se aproximando de uma nova vida. E eu tento em pregar para eles a palavra de Deus, o conhecimento que eu tenho da Bíblia Sagrada. Porque eu não estou aqui porque eu amanheci esta manhã e resolvi pregar a palavra de Deus. Eu tenho tirado horas e horas, cursos e cursos bíblicos, para poder entender o que é a palavra de Deus.
Deus que me abençoou com um dom especial que faz para que não haja dúvida do que eu estou ensinando, do que eu estou pregando, que é o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. E o meu desejo maior é para que vós conheçam quem é este Deus. E como eu digo e falo com muitas pessoas, eu tenho notado que muitas pessoas não conhecem esse Deus. Conhecem Deus falsos. Fazem muitas orações, rezam muitas coisas e talvez pareça uma coisa tão bonita e tão linda que é uma tradição, que é uma maneira que nós aprendemos e nós nunca crescemos, nós nunca queremos dar ouvidos à palavra de Deus e nós estamos em ilusão de quem é Deus. Que é um Deus que não se importa. Eu posso me ajoelhar ou rezar aos pés de uma imagem ou de uma coisa qualquer que um Papa aventou há anos para trás, uns mais cedo, outros mais tarde. Ainda outro dia na televisão, eu estava a ver tantas pessoas de joelhos na frente da imagem do Paulo II, o Papa Paulo João II. Tudo que é contra a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ou vais acreditar em Deus ou vais acreditar no Papa, mas tens que escolher um, porque os dois não estão de acordo. E Jesus Cristo mostra, e por causa disso é que eu penso que este Evangelho que é tão importante para que a gente reconheça que Jesus Cristo disse: nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, porque julgam serem ouvidos à força de palavras. Não vais para Deus, pensando que Deus está atento. Deus não está ouvindo nada disso. Deus tem o universo à sua conta. Deus tem as pessoas todas à sua conta, portuguesas, chinesas, americanas, canadianas, francesas, lá, os países todos. Deus, está tudo à conta de Deus, está tudo nas mãos de Deus. Quando nós vamos para Deus, nós temos que ir com seriedade. Se nós vamos para Deus com brincadeiras, ficamos logo desligados, porque não há tempo para brincar. E por causa disso é que Jesus disse naquele tempo aos seus discípulos: nas vossas orações, vocês não fazem, mas vocês quando rezarem, vocês rezem assim, vocês fazem a oração desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero santificar o teu nome na minha vida. Eu quero santificar o nome de Deus na minha vida, no meu dia a dia. Eu quero testemunhar de Deus na minha vida, dia a dia. Eu quero testemunhar que eu tenho um Salvador, que é Jesus Cristo, de dia a dia. É Pai, Filho e Espírito Santo. Se houvesse outros, Deus não se esquece. Deus tinha escrito tudo o que era para ser. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, em três pessoas da Santíssima Trindade. Pai que está no céu. Filho que veio à terra. Filho que morreu por ti e por mim. Filho que prometeu: eu vou, mas para todo aquele que me receber, todo aquele que é crente em mim, o Pai enviará o Espírito Santo, que é Deus convosco. E esse vais fazer lembrar das coisas que eu ensinei. Irmãos e irmãs, todo lugar que nós vamos deve ser o lugar chamado igreja. Nós somos a igreja, nós temos que se juntar e nós temos que ouvir a verdade, a palavra de Deus, e nós temos que ir para nossas casas e nós temos que rezar ao Deus certo. Quando nós dobramos o nosso joelho e confessamos com a nossa língua que Deus, que é único, nós não podemos mentir. Nós não podemos ir para Deus e dizer: nós acreditamos que há um só Deus, e depois nós vamos espalharmos a nossa fé pelos deuses todos do mundo. Eu sei que para muitos de vós talvez fiquem ofendidos com esses ensinos, mas irmãos e irmãs, como disse Jesus aos seus discípulos: este é o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que não deixar o seu pai e a sua mãe para me seguir não é digno de mim. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser seguir, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Não é nós viver nos nossos desejos, porque o desejo do nosso corpo é completamente separado dos desejos de Deus para a nossa vida, e o nosso corpo é completamente separado. O desejo do nosso corpo é completamente separado do desejo da nossa alma. Sabes porquê? Eu vou-te dizer qual é a razão. É porque o nosso corpo sabe que isto é a única vida que tem. O nosso corpo sabe que depois desta vida que vai para baixo da terra. E a alma sabe que depois desta vida que vai ao julgamento. Se nós acreditarmos, como muita gente me diz,
Muita gente diz, eu não quero saber nada da Bíblia, eu não quero saber, mas eu sei que a nossa alma vai para o céu. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em muitos lugares, que é aquele que recebeu Jesus Cristo, é aquele que é crente em Jesus Cristo. Por causa disso é que a gente temos que ter a certeza que se Deus nos chamar hoje para o julgamento, será que nós temos o julgamento branco? Será que nós temos o julgamento com o nosso advogado Jesus Cristo? Será que nós temos que se apresentar de frente dos olhos do Pai Santo, do Pai Interno, só por nossas forças? Deus vai perguntar, o que é que tu fizeste com os ensinos do meu filho? Além que a gente já tinha os ensinos de Deus antes do Velho Testamento, com os seus profetas, e Jesus Cristo que deixou os seus apóstolos. E ainda hoje em dia, Deus envia pessoas ao mundo para que o mundo conheça a verdade. Por causa disso é que Jesus Cristo disse, aquele que tiver olhos que veja e o que tiver ouvidos que ouça. E a pergunta é, vocês estão ouvindo esta mensagem, vocês estão ouvindo este evangelho, vocês estão ouvindo os ensinos de Jesus Cristo, mas o que é que vocês vão fazer com estes ensinos? Na prática, seja o Filho do Pai Celeste produzir frutos na justiça divina. Onde pense ou haja um Filho de Deus, aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se tornou Filho de Deus, as pessoas que haja segundo o Espírito Santo que habita em nós, que habita em vós. E é esse Espírito Santo que cultiva o fruto do Espírito na lei, como diz em Galatas 5, 22 e 23. Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós temos que tentar a fazer exatamente o que Deus nos ensina. A ideia aqui não é oferecer uma aparência de perfeição aos homens. Em outras palavras, não é ir a uma igreja, não é ir partilhar uma religião, não é nada disso, é partilhar na vida, na igreja de Cristo. Por muitos anos eu tenho tentado em trazer pessoas à igreja de Cristo, pessoas que eu sei que podem, pessoas que conhecem outras pessoas que têm grande necessidade. Nós todos conhecemos famílias que estão sofrendo com um sofrimento tão grande de doença. Nós sabemos que tem pessoas que se encontram sozinhas numa cama, sozinhas numa casa. A gente sabe que tem pessoas que estão na casa dos idosos que nem sequer têm famílias nem têm visitas. E por muitos anos eu tenho chamado pessoas para compartilhar connosco na nossa igreja, que é a igreja de Cristo. Não é a minha igreja, é a igreja de Cristo. Nós podemos aqui unir e falar uns com os outros a respeito do Evangelho e da pregação de Jesus Cristo. E a gente pode estar aqui e rezar muitas orações a Deus. Nós podemos rezar a Deus por muitas pessoas doentes, mas se a gente não faz a vontade do Pai, se a gente não representa o Pai na Terra, que bem é que vai fazer? Também não faz os republicanos, como eu disse a semana passada, também não faz os pagãos a mesma coisa. Em nós amar quem nos ama não é vantagem nenhuma. Nós podemos ver por muitas vezes que as pessoas amam aquelas que o amam para trás. A gente convida uma pessoa para vir lá a jantar connosco, uma pessoa que nos vai convidar para a próxima semana. Nós vamos fazer bem a alguém que já nos fez bem, ou a gente espera que também podem fazer bem. Mas em nós se juntar, em nós fazer uma lista, em nós compartilhar uns com os outros e dizer, está assim, fulano tal, está assim, fulana tal, está assim, esta pessoa que precisa, esta pessoa que precisa. Isso é que é a Igreja de Cristo. Isto é que é o Pai Nosso. Fazer a vontade do Pai, tanto no céu como na terra. Nós temos que fazer a vontade do Pai enquanto nós estamos aqui. Por causa disso, quantas pessoas pedem para rezar por uma pessoa. Ainda esta manhã tive uma chamada às 5:30 da manhã, que era para rezar por uma pessoa que está quase a morrer. É muito fácil pedir uma oração. E é muito fácil em eu rezar uma oração a Deus. Eu posso ir para Deus e dizer, Senhor, sabes essa chamada que eu tive, tu sabes esta pessoa. Deus vai dizer, sabe. Mas o que Deus quer saber é se essa pessoa precisa de oração, se essa pessoa precisa de ajuda, se é uma pessoa cristã, se é uma pessoa que acredita verdadeiramente em Deus, aquela que recebeu Jesus Cristo, aquela que tem o Espírito Santo consigo, que é a única maneira em que Deus pode trabalhar na sua vida. Deus não trabalha na vida dos crentes. Por causa disso é que eu digo que muitas vezes, se a pessoa é cristã, se a pessoa tem fé, vem, junta a tua fé à minha fé.
Jesus disse-me, se tiver dois que sejam de acordo e pedirem uma coisa, eu farei. E eu acredito, para mim próprio, eu acredito que Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer o impossível para toda a gente. Mas será que a pessoa que vem rezar, ou quer que eu reze com ela, será que aquela pessoa acredita de verdade? Nós não podemos acreditar nisso, a não ser que nós receba o Evangelho de Jesus Cristo como verdadeiro palavra de Deus. Que nós siga os ensinos de Jesus Cristo no nosso coração, que nós reconheça e que nós vayamos para o Pai, não para que o Pai mude a sua ideia, mas que o Pai nos aumente, para que o Pai nos faça crescer, para que o Pai nos faça que nós possamos entender o que é a sua vontade. O que é a vontade de Deus para mim? Eu descobri aqui há alguns anos, não foi desde o princípio da minha vida. Por causa disso é que eu fico satisfeito e muitas vezes quando eu leio João 3, verso 3, que nós temos que nascer de novo, eu fiquei satisfeito porque eu nasci de novo. Eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha em receber Jesus Cristo, em seguir Jesus Cristo e em tentar a fazer o máximo que eu posso fazer para seguir os seus ensinos. E foi nessa altura que Jesus Cristo mudou a minha vida. Foi nessa altura que Jesus Cristo cobriu com a força do Espírito Santo e me deu os dons espirituais. E hoje eu queria que vocês tivessem um dom espiritual, um conhecimento deste Deus verdadeiro, porque este Deus verdadeiro não é um Deus falso. Este Deus verdadeiro não mente, este Deus verdadeiro promete e Ele faz o que promete. E para nós receber as promessas de Deus, nós temos que fazer o que Ele diz para que a gente faça. E é esse o Evangelho de hoje. É esta a nossa mensagem. Nós vivemos num sentido, um ser humano não é perfeito, mas nós podemos se tornar mais perto de Jesus Cristo quando nós assim se aproximamos dele. Ser espiritual é cada vez mais ser humano e nesse sentido a nossa real humanidade está em Cristo. E quando nós queremos fazer a vontade do Pai, a nossa vida se torna mais fácil. E novamente eu digo que eu sei, que eu conheço, eu falo com muitas pessoas me chamam e eu tenho falado com pessoas por intermédio de computadores, da maneira que estou falando com vocês, só que é no Messenger que a pessoa pode falar comigo para trás. E eu vejo o coração partido de muita gente, muitas pessoas. E eu conheço mesmo pessoas de famílias portuguesas que estão a passar por grandes doenças, grandes dificuldades, grandes problemas, mas mesmo assim ainda não deram esse passo de fé para receber essa paz interior que só Deus oferece. Essa força do Espírito Santo que é prometida por Deus para todo aquele que acredita no seu Filho Jesus Cristo. Eu disse há 2 semanas para trás a respeito do batismo. Eu tive uma pessoa que queria se batizar a semana passada. Mas o batismo é uma coisa completamente diferente do que muita gente pensa. Pensa que o batismo é uma coisa da gente faz uma cerimónia de batismo e tu é batizado. Nada disso. Não precisa fazer cerimónia de batismo até para causa. É bom que a gente dá a prova do batismo. Tudo isso é bom. Nós mergulhamos na água, ou nós usamos a água para um significado de batismo. Mas o batismo verdadeiro é quando a pessoa recebe Jesus Cristo de verdade. Enquanto nós não recebermos Jesus Cristo de verdade, enquanto nós não se entregar a nossa vida a Cristo como Senhor e Salvador, não me chamem para batizar, porque, como eu disse, a semana passada eu tinha uma pessoa para batizar e eu não podia batizar a pessoa, porque eu já tenho experiência de pessoas que foram batizadas por mim ou por Deus, mas eu fiz a cerimónia e depois continuam a viver da maneira a sua vida. Esse batismo é um batismo falso, uma coisa que as pessoas são falsas para Deus. E esse batismo não conta. É uma coisa, o batismo de criança não conta, segundo a Bíblia. O batismo que só conta é o batismo que nós escolhemos em se entregar a Deus em nome de Jesus Cristo, porque nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora eu vou pedir uma coisa. Em vez de rezar muitos Pai Nossos, tenta em aprender o Pai Nosso e viver o Pai Nosso.
para que possas ter essa força espiritual de Deus, o Espírito Santo em ti, para que quando nós falamos com Deus e rezamos o Pai Nosso, para que a gente tenha a firme certeza, a absoluta certeza, quando a gente se joelha à frente de Deus, quando a gente se senta à frente de Deus, quando a gente se põe em pé à frente de Deus, quando a gente se deita na nossa cama e rezamos o Pai Nosso a Deus, a gente temos que estar sentido que quando nós rezar esse Pai Nosso, se não perdoares a todos, não rezes o Pai Nosso porque estás pecando contra Deus. Por causa disso é que o Pai Nosso nos diz, vamos ouvir as palavras e ver se nós podemos, de verdade, dizer, eu cumpri com essas palavras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando rezas a Deus, queres glorificar e santificar o nome de Deus? Se não, não rezas o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se não estás preparado para fazer a vontade de Deus aqui na terra, não rezes o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Se estás a pedir a Deus mais riquezas, mais coisas do que o pão, o que é que necessitas, o que é a tua necessidade, não o que tu desejas, mas a tua necessidade, não rezes o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos quem nos têm ofendido. Se não perdoaste a quem te ofendeu, não rezes o Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se não queres mudar o teu estilo de vida, se não queres que Deus te ajude, para que te afastes do inimigo e das coisas falsas do mundo e para seguir os ensinos de Jesus Cristo, não rezes o Pai Nosso. Mas hoje, se resolveres a rezar o Pai Nosso, presta atenção às palavras, porque Deus não aceita brincadeiras. Irmãos e irmãs, muito obrigado por me escutar. Até domingo para inglês, terça-feira português. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.